Então, qual que é a definição de prolapso retal? Prolapso retal, então, é uma invaginação de dupla camada de espessura do tubo retal através do ânus. Então, você vai visualizar esse prolapso através do orifício anal, certo? Ele é muito comumente, a gente pode ver tanto em animais filhotes, como a gente também pode perceber que acontece também em animais mais velhos. Geralmente, quando a gente está falando de filhotes, a causa tende a ser uma, que nós vamos falar agora, e quando a gente tem animais mais velhos, a causa diferencia um pouco dos animais mais novos, tá? Que normalmente é muito relacionado com a neoplasia ou com qualquer outro tipo de constipação. Então vamos lá, que eu trouxe algumas figuras, na realidade é uma figura tirada da medicina humana, só para a gente entender realmente o que é um prolapso retal. E aqui eu faço um adendo, porque esse assunto, dependendo do proprietário, pode ser um assunto muito delicado. Muitos proprietários confundem o prolapso retal com um problema que é muito comum na medicina humana, que é o acontecimento da hemorroida. É outra coisa, tá? Então, às vezes, o proprietário chega para você e fala assim: meu animal está com uma hemorroida. Ele é diferente. Hemorroida é uma coisa, prolapso retal é outra, tá? Então, eu trouxe aí essa figura, é como se a gente tivesse pego e cortado longitudinalmente o paciente, no caso aqui é uma figura relacionada mais à medicina humana, tá? Então, a gente consegue ver aqui que nós temos o reto, né? Então, aqui o reto, deixa eu só esperar aqui. Então, nós temos aqui o reto, né, ó. E aqui o ânus e perfeito. Isso aí seria o anatômico, seria o fisiológico, seria o normal. A nossa próxima figura, então, está demonstrando um reto prolapsado. Então, ele é relativamente fácil de você diagnosticar, porque é uma coisa visível, né? Então, percebam aqui que nós temos, então, uma dupla camada. Nesse caso aqui, dessa figura, nós temos um prolapso retal completo saindo pelo orifício anal. Então, é muito fácil de você diagnosticar, é fácil do proprietário visualizar e trazer para o atendimento, tá? E como eu já disse, então, o prolapso retal, ele pode ser classificado em prolapso retal completo e prolapso retal incompleto. O incompleto é esse da primeira figura aqui, quando a gente só tem a saída da mucosa. Vou relembrar com vocês quais são as camadas que formam a parede do intestino, não só do intestino grosso, como também do intestino delgado. Então, nós temos vamos falar de dentro para fora. Então, primeiro nós temos, mucosa, certo? Depois nós temos a submucosa, depois nós temos a muscular e, por último, externamente, nós temos a serosa, certo? Então, são essas 4 camadas que compõem a parede de um intestino. E quando a gente tem um prolapso incompleto, nós só temos a mucosa prolapsada. E quando a gente tem um prolapso completo, nós temos as 4 camadas acabam sendo prolapsadas, tá? Como está mostrando aí na figura, então, nós temos aqui no segundo desenho um prolapso completo, ou seja, as 4 camadas do intestino foram prolapsadas, diferentemente do primeiro, que somente a mucosa. Então, você vai ver uma estrutura muito menor quando você tem um prolapso incompleto, quando comparado com o completo. E aí eu até pergunto aqui para vocês, o que leva um animal a apresentar prolapso retal? Por que alguns pacientes têm, podem ser novos, podem ser animais mais velhos. Então, qualquer problema que vai causar tenesmo ou uma enterite e uma colite. Vamos falar aqui primeiro, olha, do que é uma enterite ou uma colite. Seria, então, uma inflamação do intestino delgado, no caso, enterite, ou uma inflamação do intestino grosso, que seria a colite, né, do cólon. Então, quando você tem uma inflamação do intestino, seja do intestino delgado, seja do intestino grosso, nós temos uma coisa muito importante, que é o aumento do peristaltismo, ou seja, o aumento da movimentação do trato gastrointestinal. E aí, esse aumento da movimentação, esse aumento do peristaltismo é o que favorece o aparecimento do prolapso retal. Então, esse é um dos motivos, colite ou enterite.
E um outro motivo é aí, então, que também está colocado aqui para vocês, que seria o tenesmo. Não sei se vocês lembram o que quer dizer tenesmo. Quando a gente fala tenesmo, a primeira coisa que vem à cabeça é o tenesmo, ou seja, a dificuldade para defecar. Mas não é só para defecar que a gente usa esse termo tenesmo. Então, eu trouxe aqui para vocês a definição do que é um tenesmo. Então, tenesmo quer dizer que são caracterizado por esforço constante, prolongado, muitas vezes improdutivo e doloroso, seja na hora do paciente tentar defecar, ou seja também quando ele vai tentar urinar. Ou seja, nós não temos somente o tenesmo para defecação, nós temos também o tenesmo vesical, que é quando o paciente não consegue urinar ou urina de forma gotejando, sentindo dor, fazendo muito esforço, tá? Então, toda vez que um paciente tem dificuldade para defecar ou dificuldade para urinar, ele vai acabar fazendo uma força abdominal maior. Essa força abdominal maior do que seria o fisiológico, né, o normal, faz com que haja uma contração maior da cavidade abdominal e assim pode predispor a saída do reto pelo orifício anal. Então é muito comum quando você tem animais, eu trouxe essas duas imagens, por exemplo, aquele cachorrinho, ou até mesmo o gato, né, que ele fica naquela posição tentando defecar, fazendo força, você percebe que não sai não sai fezes ou sai uma quantidade muito ínfima para o esforço que ele está fazendo, ou então muito mais frequente em gatos, mas também a gente tem em cachorros. Aqui a gente pode visualizar um gatinho na caixa de areia e ele fica na caixa de areia, muitas vezes fazendo uma força, muitas vezes miando, né, demonstrando dor e às vezes não sai urina ou então somente goteja, provavelmente porque ele tem uma doença do trato urinário inferior. E isso faz com que o gato faça maior movimentação abdominal que pode levar ao prolápsio retal, certo? Então, essencialmente, ou é um tenesmo ou é uma inflamação do intestino delgado ou do intestino grosso que vai favorecer o aparecimento do prolapso retal. Então, eu trouxe aqui algumas afecções que estão relacionadas ao prolapso retal. O primeiro deles aí que eu trago é o endoparasitismo, ou seja, o paciente com verminose. Então, por que o paciente com verminose ele vai ter um prolapso retal ou ele pode ter um prolapso retal? Principalmente porque essa carga de verme muito alta vai causar uma inflamação no intestino que vai aumentar o peristaltismo, favorecendo o prolapso retal. Vírus, aqui então é muito comum o vírus, principalmente o vírus da parvovirose, que faz com que o animal tenha diarreia, né? Não sei se vocês já viram um paciente com parvo. O animal tem uma diarreia, tem uma enterite muito acentuada, aumento do peristaltismo, que pode levar a um prolapso retal. Então, esses dois casos aí, tanto o fato de ter parasita, quanto o fato de ter a doença viral, é mais comum em animais mais novos, né? Não que não vá ter uma verminose no animal mais velho, certo? Corpo estranho intestinal, o paciente que tem um corpo estranho, ele vai fazer mais força para defecar. E aqui, além do corpo estranho, eu também trago uma outra coisa. A neoplasia intestinal, causando uma diminuição do trânsito intestinal. Pode ser uma neoplasia causando uma obstrução parcial, uma neoplasia causando uma obstrução total. O animal vai acabar fazendo mais força para defecar, principalmente ali no intestino delgado, perdão, no intestino grosso, né, no final do trato gastrointestinal. E aí, fazendo mais força, ele pode vir a ter o prolapso. Distocia. O que quer dizer distocia? Distocia é o parto difícil. É quando a cadela ou a gata não consegue parir de forma natural, ou seja, com parto normal, por vários motivos. Por exemplo, vou citar aqui alguns. Um animal muito maior, né, um filhote muito maior do que a pelve da fêmea, ou um animal com uma apresentação errada, né, um posicionamento errado. Aí a fêmea, seja ela gata, seja ela cadela, ela vai fazer mais força na tentativa de expulsar o filhote. Fazendo mais força abdominal, faz mais força sobre o intestino e aí pode ter o prolapso. Urolitíase, né, que seria aí então o cálculo uretral. Muito comum também nos gatos, quando o animal tem uma doença do trato urinário inferior, levando também a uma obstrução.
Então, seja gato, seja cachorro, alguma obstrução ali da uretra, o animal vai fazer mais força, só que aí a força vai ser para urinar. Fazendo mais força para urinar, maior contração abdominal, maior probabilidade do prolapso retal. Constipação. O que é constipação? Constipação é quando o animal está com as fezes endurecidas. Elas ficam por mais tempo ali no final do trato gastrointestinal, principalmente ali no cólon, onde a gente tem uma grande retirada de água, né, das fezes, e as fezes ficam mais ressecadas. Então, se o paciente está constipado, ou seja, as fezes estão mais ressecadas, ele não está conseguindo defecar de forma satisfatória, precisando fazer mais força, pelas fezes estarem mais ressecadas, ele pode ter o prolapso retal. Defeitos congênitos, como por exemplo, um paciente que tem atresia anal, ele vai ter que fazer mais força, leva ao prolapso. Frouxidão do esfíncter, ao redor do ânus nós temos o músculo esfíncter anal externo e esfíncter anal interno, que são responsáveis pela contração do ânus, né? Que o ânus ele vai ficar fechado ou vai ficar aberto, vai se abrir e fechar, permitindo a saída das fezes. Quando ele tem essa musculatura mais frouxa, há maior probabilidade de ter o prolapso. Doença prostática. Qual é a relação de próstata com prolapso retal? É preciso lembrar que a próstata, né, que no caso dos machos, ela fica ali muito próxima ao intestino grosso. E quando o animal tem, por exemplo, uma hiperplasia prostática ou mesmo um carcinoma prostático, onde há um aumento de volume da próstata, essa próstata pode comprimir dorsalmente o intestino grosso e aí faz como se fosse uma obstrução, né? Você comprime obstruindo. Deixa eu desenhar aqui para vocês entenderem, ó. Então imagina que aqui eu tenho a bexiga e aqui a próstata. Imagina aí uma próstata bem aumentada, tá? Eu exagerei. E o intestino grosso passa aqui em cima, ó, e ele acaba sendo comprimido contra a parede. Então o animal acaba mimetizando uma obstrução. Mimetizando essa obstrução, o animal tem que fazer mais força para defecar, prolapso retal. E cirurgia perineal? Sempre que um paciente passa por uma cirurgia perineal, pessoal, o controle da dor deve ser efetivo. Porque se ele passou, vamos supor, por uma sacolectomia, por uma redução de hérnia perineal e você não controla a dor, ele tem que fazer força para defecar e ao doer, na hora de defecar, ele acaba não defecando, ele segura. E aí vai tentar defecar de novo, doeu, ele não defeca. Isso vai fazendo com que as fezes fiquem constipadas, e aí ele tem um quadro de constipação, ele tem que fazer mais força para defecar, e aí você tem, então, um quadro de prolapso retal. Então, essas são as principais doenças, afecções que têm relação com prolapso retal. Por que é importante você saber isso? Porque parte do tratamento, eu vou falar um pouquinho para frente, que parte do tratamento é atuar sobre a causa base. Não adianta você tratar o prolapso retal se o paciente permanece com uma doença prostática, com uma hiperplasia prostática ou com um carcinoma prostático, ele vai ter novo prolapso, certo? Então, causa base precisa ser identificado durante a sua consulta. Para mais conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal.